É hoje, time! Bora, time! Cheguei com mais um Juliana Góes Podcast. Quem me acompanha em outras redes sabe que o Bora Time é um lema nosso, né? Bora Time pra tudo. Bora Time pra você despertar pra pessoa maravilhosa que você já é. Bora time pra gente dar uma sacudida, deixar pra trás o que não serve mais. Bora time pra gente se movimentar, dar o passo que pode ser dado agora, pra gente escolher estar ao nosso próprio lado, e tudo isso embasa os nossos temas aqui de inteligência emocional, autoconhecimento, espiritualidade no Juliana Góes Podcast. Inclusive, se você ouviu o último episódio, você viu que eu já estou integrando a minha própria transição aqui ao falar dos nossos pilares. Então, que bom. Preciso me reconhecer nesse momento, e que isso sirva de inspiração para você se reconhecer também naquilo que você já está conseguindo aplicar na sua vida, transformar na sua vida, porque esse reconhecimento, minha amiga, meu amigo, que faz muita diferença aí na sua confiança, na sua autoconfiança, na sua autoestima, quando a gente pode, assim, se prestigiar ao longo da jornada, né? Então, muito bem. Hoje eu trago o tema de relacionamentos tóxicos, porque ele foi pedido. Inclusive, Li, se você conseguir achar o nome da pessoa que pediu esse tema, você vai ficar de cabelo em pé ou vai ser tranquilo para você isso? Bora time para a equipe também, né? É assim que a gente trabalha aqui. Então vamos lá. Juliana Góes Podcast começou há 2 anos no intuito de trazer diálogos abertos e sinceros sobre o que fosse necessário. Então desde já eu já te peço licença para a gente falar sobre toxicidade nos relacionamentos. Mas eu preciso fazer uma ressalva. Tá? Hoje eu vou trazer exercício, então enquanto eu tô falando, se você tiver numa situação que você consegue pegar um papel e caneta, um lápis e uma caneta, o seu bloco de notas, seu computador, faça, porque a gente vai ter uma dinâmica. Se você estiver dirigindo, operando máquinas, com o bebê no colo, tá tudo bem, depois você volta e começa ali no momento em que eu sugeri a prática. O mais importante é você estar aqui, agora, da maneira como for, como der, porque isso já demonstra que você escolhe a si mesma e procura estar numa ambiência que favorece você reconhecer o melhor que você já é, não é mesmo? Então vamos lá, turma. Toxicidade às vezes envolve você se perceber a pessoa tóxica das suas relações, como eu já fui e ainda devo ter traços tóxicos, sim, ainda tenho, né? Não é devo ter, eu tenho. E muitos já me foram revelados através do autoconhecimento, através desse autoestudo. E natural, a gente está aqui para aprender. E muitas vezes o que eu quero que você entenda antes da gente dar esse passo é como diagnosticar essa toxicidade nos outros, em você, como lidar com tudo isso, porque eu sei que muitas vezes é dentro da sua casa, muitas vezes é na sua própria família, aquele almoço de domingo que você já vai pensando, mas que horas eu vou conseguir ir embora? Por que que eu estou indo mais uma vez? Então, muitas vezes você fez votos na sua vida que te levam a estar em ambientes que você já sabe que existe toxicidade ali. E a gente precisa conviver. Mas dá pra gente conviver com filtros, dá pra gente conviver com inteligência emocional, com descompressão, que são ferramentas que levam a gente a lidar melhor com as pessoas à nossa volta e com as relações que a gente vai ter ao longo da vida, porque a vida é feita de relacionamentos. O primeiro deles é com você. E aí eu vou te contar uma história muito interessante que aconteceu antes de eu ser mãe da Liliu. E que bom, né? Que bom. Mas veja bem, eu estava um dia correndo no aeroporto, já contei essa história aqui, talvez você saiba, e eu estava quase perdendo o voo. E nesse rolê, quando eu percebi que eu estava quase perdendo o voo, até chegar no portão de embarque, eu fui falando poucas e boas para mim, mas me colocando para baixo de um jeito. Mas eu fui me acusando, eu fui ali literalmente me colocando o mais para baixo possível, e eu nunca tinha nem percebido que eu fazia isso comigo. Então, às vezes, a gente está adormecida. Então, se você gostou, vamos seguir com esse episódio. Antes de mais nada, eu quero agradecer Hotmart, que abraçou essa temporada
tão especial como o nosso patrocinador, e Hotmart é muito especial para a minha própria história, porque foi lá que realmente eu criei parte desse legado que eu trago lá atrás, há 10 anos, com o meu primeiro curso de automaquiagem, que naquele momento eu usei as ferramentas que eu tinha para apoiar as pessoas, para de repente encontrar um novo servir. E foi tão importante para mim. Então, Hotmart faz parte da minha vida há 10 anos. E é também uma plataforma global, hoje em dia é global e é prata da casa, sabe, gente? Foi fundada aqui no Brasil, mas é um trabalho tão magnífico que já atende muitos países pelo mundo e, de fato, é a maior plataforma do mundo para você que é criador, para você que é especialista ou para você que quer ser. Então, olha só, para se cadastrar é gratuito, o link tá aqui e tem um QR Code na tela, porque muitas vezes você, a partir do que você já sabe agora, consegue aí escrever uma história, consegue aí servir, transformar vidas e transformar a sua vida, ter aí uma segunda fonte de renda ou ressignificar a sua atuação. Então eu fico imaginando, se eu tivesse continuado sendo a pessoa tóxica que eu era para mim, eu não teria lançado 4 cursos que eu me orgulho de ter, eu não teria dado os passos que eu dei hoje, porque eu estaria me sabotando e me colocando para baixo até hoje. Você entende essa perspectiva? Então, por que eu usei esse exemplo inicial do meu diálogo interno? Porque o seu diálogo interno é extremamente responsável pela maneira como você vai trilhar o seu caminho. E especialmente pela maneira como você vai avaliar, de que lugar que você avalia os seus resultados, as suas relações, a pessoa que você é. Porque se você está se intoxicando por dentro, se você está criando esse ambiente, esse campo de amargura dentro de você, vai ser com essa ótica que você vai ver o mundo, porque é aquilo que está dentro de você. Então, aquilo que você é capaz de reconhecer no outro, e sim, naquela época, você não precisava de 10 minutos eu já ia ter entendido defeitos, trejeitos. Eu analisava as pessoas tentando procurar o defeito. E isso afetou muito o meu relacionamento. Eu passei muitos anos no meu relacionamento em que o próprio Krika, mas isso também pode ser tema para um próximo episódio, falava, poxa, mas você só tá vendo defeito, você só tá vendo o que falta. E uma frase icônica do Juliana Góes Podcast, de um episódio lá atrás, você escolhe enxergar e alimentar o que te farta ou o que te falta. Então você tem todos os dias a oportunidade de escolher, valorizar e reconhecer quem você já é, aquilo que você já tem, as suas qualidades, suas características, as quais você se orgulha, aprecia. Ou você pode passar o resto da vida se apontando o dedo, olhando para os seus defeitos, olhando para as suas sombras. É uma escolha e isso requer treinamento todos os dias. Então, se você faz muito isso com você, é natural que você faça bastante isso com as pessoas à sua volta. E geralmente a gente faz isso com as pessoas mais próximas da gente. Então, enquanto você estiver aí se autocriticando, se julgando, só colocando o defeito em quem você é e no que você faz, provavelmente é essa atitude que você vai ter com as pessoas à sua volta, porque você está ficando o quê? Expert nisso. E a gente só dá o que a gente tem. Então, esse foi um ponto que transformou a minha jornada, perceber que eu era a pessoa tóxica do meu próprio relacionamento comigo mesma. E poder mudar isso. E como foi que eu mudei isso, meu bem? Então vamos falar um pouco sobre o passo a passo. Primeiro, perceber que você não consegue mudar aquilo que você não traz para a consciência. Então o primeiro passo de toda mudança é criar consciência sobre aquilo. Criei consciência sobre isso, preciso mudar isso agora em mim, isso não está me ajudando. Não é da noite para o dia, tenha paciência com o seu processo. Entende agora o que eu posso fazer para melhorar isso, para amenizar, para atenuar isso. Então, qual que é o próximo passo possível? E aí você, dia após dia, tem dias que você vai conseguir lidar melhor, tem dias que vai ser mais desafiador, porque
Todos os dias são diferentes, mas respeite o seu processo. E quando te apontarem o dedo, mas você aponta o dedo para nós, mas olha só o que você faz também. Você pode abrir o jogo e falar, eu já percebi, eu sei, obrigada por me dizer. A gente não precisa viver mais na defensiva, mas trazer para as pessoas as quais você já confia, e a gente vai fazer uma prática sobre isso, trazer para elas que você está procurando a cada dia melhorar isso, que não é do dia para a noite, entende? Então, eu sinto que esses 3 passos de trazer para a consciência, entender o que dá para fazer agora, respeitar o seu processo, de que tem dias que vão ser mais simples, tem outros que não, isso já é de grande valia para o seu processo evolutivo. E daí o que eu quero propor para vocês? 2 práticas nesse episódio. Tem uma que eu desenhei aqui e eu quero compartilhar um teste para saber se você está sendo a pessoa tóxica do relacionamento. Mas olha só, você já entendeu o meu recado, né? Não é para você fazer esse teste e sair desse teste se agredindo, se criticando e se julgando, porque senão você só vai nutrir mais aquilo que você está precisando modificar, aquilo que você está precisando ajudar sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes nos seus relacionamentos. Podemos avançar? Então é para você responder com sinceridade e depois você vê o que pode ser feito para nutrir relações mais saudáveis e equilibradas. A primeira pergunta que eu trago para você: você costuma controlar ou fiscalizar as ações do seu parceiro ou parceira? Cara, essa é muito boa. Fiscalizar aqui foi muito bom. Então vamos. Sim, com frequência é a resposta A. Aí você responde A, B ou C. A, sim, com frequência. B, às vezes, quando eu me sinto insegura. C, não, cada um tem o seu espaço. Pergunta número 2. Como você lida com as falhas e imperfeições do outro? A, critico e aponto os erros. B, fico frustrada, mas eu tento relevar. C, aceito que todos nós temos os nossos defeitos. Pergunta número 3. Quando seu parceiro ou parceira se sente mal ou vulnerável, qual é a sua reação? A, tento minimizar os sentimentos dela. B, fico inconformada, mas eu tento ajudar. C, ouço e acolho, evitando julgamentos. 4. Em discussões, você usa de chantagem emocional. Quem nunca, né? Quem nunca? Ou faz ameaças? A, sim, às vezes. B, não intencionalmente, mas eu já fiz. C, não, eu procuro ao máximo manter o respeito. Estamos acabando. 5. Você costuma assumir a responsabilidade pelos seus erros no relacionamento? A, não, sempre coloco a culpa no outro. B, às vezes admito, mas tenho dificuldade. C, sim, me esforço para reconhecer as minhas falhas. Pergunta número 6, última, mas não menos importante. Como você reage quando o seu parceiro, parceira, tem necessidades ou desejos diferentes dos seus? Olha lá, hein? Pergunta de milhões. A, tento convencer que o meu jeito é o certo. B, fico desconfortável, mas aceito. C, respeito e apoio as diferenças. As perguntas C, elas estão bastante, aqui diríamos, num aspecto iluminado do ser. E agora eu vou explicar para você. Faz um levantamento se o seu foi mais A, mais B, mais C. Beleza? Eu acho que essa até é uma aula boa, comenta depois, é uma aula boa para eu incluir nas minhas jornadas. Porque muitas vezes a gente precisa se perceber, se analisar com honestidade, com sinceridade. É aí que começa tudo, é aí que começa a transformação. Então, partindo do princípio de que você viu se tem mais A, mais B ou mais C, a maioria de As, o que isso representa? Que talvez seja o momento de olhar mais para dentro e refletir se essas suas atitudes estão causando danos emocionais ao outro e às vezes até a você, como eu falei, às vezes você está fazendo isso com você mesmo. E aqui a gente está falando de todo tipo de relacionamento, não precisa ser necessariamente afetivo. A gente falou de parceiro, parceira, mas isso se aplica
a outras pessoas também. Então, se você quiser revisitar, dá para você fazer isso olhando para as relações mais próximas, porque às vezes você não está num relacionamento afetivo, certo? Então, vamos lá. Se for mais é importante você buscar esse equilíbrio, respeitar os limites do outro, sabe? Porque só assim, você entendendo que essa individualidade importa, que a gente vai conseguindo se desvencilhar desse ímpeto, muitas vezes, que é muita crítica, muito julgamento, muita desconfiança, insegurança. Porque, de fato, quanto mais autoconfiança você tem, quanto mais segurança em você tem, melhores vão ser os seus relacionamentos. Porque, na maioria das vezes, não é o outro que causa na gente. A gente até põe culpa, né? Ai, porque assim você me deixa inseguro, assim você me deixa insegura. Não, você tá só transferindo a responsabilidade, muitas vezes, para algum comportamento do outro que reverbera uma ferida sua. Isso é bastante delicado, gente. Precisa de terapia, precisa olhar, precisa de autoconhecimento, de inteligência emocional, e tá tudo bem, porque muitas vezes isso é um reflexo da maneira como você viu as pessoas à sua volta agindo, a maneira como isso acontecia dentro da sua própria casa. Então, vamos entender se a maioria das suas respostas foi B. O que isso quer dizer? A maioria B significa que o seu nível de consciência já está mais elevado, você já se percebe. Isso é o mais importante. Então, você está percebendo, mas você está em que momento do rolê? Naquele momento em que você ainda está escolhendo qual é o passo possível para se transformar. Então, talvez você sinta que às vezes você desliza um pouquinho ali, porque você já sabe, mas ainda repete. Para mim, isso é muito claro na relação com a minha mãe. Então, eu já sei que às vezes eu acabo sendo um pouco ríspida, um pouco impaciente com ela, eu já sei. Então, eu respiro antes de já soltar um comentário, de já soltar uma devolutiva. Eu respiro e depois eu falo. Então, se dá o tempo, sabe? Às vezes é contar até 3, é respirar fundo mesmo, é lembrar que o outro tá vivendo as batalhas dele, que o outro tá carregando a sua história, suas crenças, sua que eu digo é dele, tá? O outro tem, né, suas batalhas, sua história, suas crenças, e isso também reflete nos seus comportamentos. E não adianta a gente querer ficar mudando os outros, porque se a gente não tá conseguindo nem mudar a si, como que a gente vai querer mudar o outro, né? É impraticável isso. Então, o B reflete já, se parabeniza pela sua consciência, mas você ainda está no processo. Então, isso representa de que às vezes você tem mais dificuldade, ou às vezes não consegue ainda de fato implementar a mudança que você gostaria. E aí, qual que é a dica? Reavaliar os momentos de diálogo mesmo, em que você consegue nutrir esse diálogo aberto, sincero, honesto, sabe? Porque nem sempre você ser uma pessoa durona, uma pessoa assim muito prática. Mas é que eu falo a verdade. Mas com quais palavras você fala a verdade? Porque isso pode virar contra você também. E a maioria de Cs significa que você já está há um tempo trilhando essa jornada de respeito nos seus relacionamentos, de empatia nos seus relacionamentos. Então, talvez para você já seja mais natural experienciar essas diferenças, você já está mais nutrida de confiança, de autorrespeito, de amor próprio, a ponto de trazer essa autorresponsabilidade, a ponto de mudar ou modificar alguns comportamentos que eram tóxicos. Então, aqui eu quero fazer uma ressalva importante, porque eu hoje, diante da bagagem que eu tenho, quando a gente fala eu sou tóxica ou aquela pessoa é tóxica, a gente está anexando essa característica na identidade. Isso é muito forte. Então é melhor a gente até fazer mesmo um adendo aqui. Se você for conversar com alguém sobre isso, é falar meus traços tóxicos ou seus traços tóxicos, minhas características tóxicas. Porque uma pessoa, por mais tóxica que ela possa ser, ela não é totalmente tóxica o tempo todo. Então, quando a gente envelopa uma característica na essência, no eu sou, você é, na identidade, é muito agressivo, tá? Então, isso pode ser uma baita falha empática.
E como eu trabalho aqui com neurolinguística, a gente precisa mudar a linguística. Vamos chamar de traços tóxicos, vamos chamar de características tóxicas, de momentos tóxicos, porque isso vai ser até saudável para o processo de uma forma geral, seja você com você ou você com as pessoas à sua volta nos seus relacionamentos. Então lembra, escutativa. Escutativa significa você ouvir mais e falar menos. Isso é muito importante, eu sei que às vezes é desafiador. Deixa a pessoa terminar de falar. E ao invés de falar, quando você faz isso, porque você é isso. Não, mas quando isso acontece, eu me sinto de tal forma. A gente já pega um aspecto da comunicação não violenta. Então não é você é assim e você faz isso, isso me causa tal coisa. Não. Quando isso acontece, eu me sinto dessa forma. Você vai ser mais ouvida, mais respeitada, assim a gente espera. E às vezes, o que pode acontecer? É isso não acontecer, você ser mais ouvida e mais respeitada, mas aí você tem que entender quem é quem à sua volta, se realmente existe algum tipo, alguma nuance de abuso nesse relacionamento. E eu sou uma pessoa que, estando nessa posição, eu preciso de falar isso. Então, se você já melhorou a sua comunicação, se você já não culpabiliza o outro, você trouxe autorresponsabilidade e ainda assim você passa por situações em que não está sendo respeitada, em quem você é, na sua opinião, na sua fala, a gente precisa identificar se esse relacionamento não está sendo abusivo, porque pode ser muito sutil. Mas quanto mais você estiver presente, despertando para o que é inegociável para você, para os seus valores, para os seus direitos, para os seus limites saudáveis, mais fácil vai ser de identificar isso. E isso é um ato de protagonismo. É você entender que muitas vezes essa pessoa que estava ali do seu lado, ela está sendo a pessoa que realmente está atrapalhando o seu processo, mas quem vai fazer algo sobre isso é você e somente você. Então, se alguém não te respeita, você está se respeitando o suficiente para cortar esse laço, para encerrar esse ciclo, ou assim, se distanciar. Às vezes é o suficiente se distanciar. Especialmente quando isso acontece dentro da sua família, do seu círculo de convivências, é dar menos confiança para essa pessoa, é dar menos ouvidos para essa pessoa, é se abrir menos com essa pessoa. Então eu vou propor uma última prática, que é a nossa roda da protagonista, ou o círculo da protagonista. E aí vocês podem fazer até depois, tá? É uma sugestão. É maravilhoso fazer isso, porque é mapear as pessoas à sua volta, porque existem pessoas e pessoas à nossa volta. Algumas delas, naturalmente, vão se destacar mais para alguns papéis. Por exemplo, nossas amigas. Tem amigas que são ótimas para você dar risada, para sair e se divertir, mas talvez não sejam amigas para você ser confidente. E tá tudo bem, porque cada um tem ali a sua luz, a sua sombra. Não é desmerecer os outros, mas para você entender quem é quem à sua volta. E tem uma pessoa que é a pessoa perfeita, a qual você pode sim confidenciar os seus aspectos mais profundos, que você sabe que ela vai ter uma escuta empática, que você sabe que ela vai ter respeito por você, que você sabe que ela é capaz de te dizer a verdade de uma maneira que não vai te ferir. Então é importante a gente ir mapeando, porque não dá pra gente encaixotar, engavetar uma pessoa como sendo a pessoa que vai ser a sua melhor companhia em todos os momentos. É que nem às vezes a gente que tem ali um marido e quer que o marido seja a melhor companhia pra gente ir passear no shopping, ver vitrine, provar um monte de roupa. Não vai! Se o seu é uma ótima companhia, tá ótimo, mas em geral não é ele, né? E aí a gente fica o quê? Frustrada, a gente fica chateada. Mas por que você não tem paciência comigo? Por que você não me acompanha? Mas às vezes não é esse papel, não é esse momento. Ou se você quer muito a presença do seu companheiro, sua companheira, nesse momento seu, então fala, ó, eu gostaria muito que você fosse comigo hoje, eu sei que talvez não seja a sua melhor programação, mas eu quero muito a sua opinião, porque a sua opinião importa pra mim. Vamos abrir uma janela de oportunidade? Aí vocês definem se isso vai durar 1 hora, meia hora, 2 horas, o quanto também for saudável para outra pessoa, porque às vezes ela não consegue. Então, quando a gente começa a negociar, a manejar, às vezes você consiga até trazer uma pessoa, encaixar uma pessoa que você não consegue numa determinada situação, porque tá cabendo para ela, você conseguiu ser flexível e ela também, e isso é muito legal. Ao invés da gente desistir, né? Então eu já, hoje em dia, consigo fazer isso com o Krika. A gente evoluiu muito, mas o papo relacionamento de casal a gente deixa para um próximo. Como que vai ser então a nossa roda da protagonista? Pega uma folha de papel,
Desenha um círculo. Dentro desse círculo, você vai colocar o nome de todas as pessoas às quais você sente confiança, segurança, que você poderia confidenciar os seus aspectos mais íntimos, mais profundos. As pessoas que são empáticas com você para fazer uma viagem. Mas talvez não sejam as pessoas que você confia tanto, que você quer ter por perto, pessoas que fazem diferença na sua vida a longo prazo. São pessoas que fazem parte dos seus dias. Talvez é uma pessoa do seu trabalho, que dentro do ambiente de trabalho, poxa, vocês se dão super bem, vocês têm sinergia, mas quando vocês saem para o happy hour, pronto, essa pessoa fala mal dos outros, essa pessoa critica tudo, ela se transforma. E é importante a gente entender quem é quem. Quando você olhar para tudo isso, reconhece e valoriza quem está dentro do círculo. E talvez você fale, nossa, Ju, mas tem uma pessoa dentro do círculo. Ela vale por muitas. Pode ter certeza que ela vale por 10, por 20. Não é a quantidade, é a qualidade. E aí a gente começa a compreender o valor nas poucas pessoas, às vezes, que couberam nesse círculo. E não precisam ser muitas, mas nutra essas relações. E isso vai te ajudar a entender, de fato, as pessoas que vão te apoiar nesse processo da descoberta aí dos traços tóxicos, as pessoas que vão te apoiar na sua evolução como pessoa, como alma. Então, quando a gente consegue discernir, isso também ajuda muito. E aí eu vou te dar mais uma dica. Projetos importantes de vida, sonhos que você quer compartilhar com alguém, ideias que você teve, seus olhos saltaram, seu cérebro explodiu ali com aquela ideia, com quem você vai compartilhar? Com a pessoa ou as pessoas que estão no centro da sua roda da protagonista, porque são elas que apoiam o seu protagonismo. Percebe? Ai, nossa, eu decidi que eu vou dar esse passo, eu vou compartilhar com as pessoas o que eu já sei. Eu vou fazer o meu cadastro, abrir minha conta na Hotmart e vou lançar o meu e-book, vou criar o meu curso, o meu infoproduto. Você vai contar para quem? Para quem está no centro da roda da protagonista. Porque sim, são essas pessoas que te apoiam nos seus sonhos, são essas pessoas que apoiam a sua evolução. E eu preciso te dizer alguma coisa muito importante aqui. Todas aquelas pessoas que não te apoiam nas suas transformações, que não te apoiam nos seus sonhos, elas estão extremamente apegadas àquela versão. Quando você quer mudar, quando você quer melhorar, quando você quer evoluir, talvez elas não consigam mais se relacionar com você. E tá tudo bem. Quando a gente entende e respeita que nem todo mundo vai ser capaz de seguir com a gente na jornada, você consegue seguir a sua vida, porque a vida é sua, o caminho é seu. E você para de querer trazer pessoas que sim, talvez sejam importantes para você, as quais a opinião seria importante, mas você para de querer arrastá-las junto. Porque muitas vezes a sua mudança, essa sua transformação quebra o vínculo que vocês tiveram, porque você já não é mais a mesma pessoa. E esse seu amigo, essa sua amiga, esse seu familiar que insiste, mas você era mais legal do outro jeito, você tá muito chato, muito careta. É porque era aquela sua versão que ela conseguia se relacionar. E se você mudou, se você melhorou, às vezes essa relação já não tem mais o mesmo vínculo. Ou às vezes já não faz mais nem sentido. Então lembra disso. Para quem que você vai contar os seus planos, os seus sonhos? É para realmente um grupo muito pequeno de pessoas. Às vezes é para uma pessoa. E tá tudo bem. E distância, você cria mais espaço. Você já não depende da opinião delas. E os comentários vão vir, mas é isso. Respira, segue o seu caminho. Lembra que a opinião mais importante é a sua e das pessoas que você verdadeiramente ama, as quais você pode confiar. E é isso, meu bem. Então lembre, tá aqui o QR Code, tá aqui o link. Se cadastra na Hotmart, dá esse passo, transforma a vida das pessoas, porque todos nós podemos ocupar esse lugar. Merecem um pouco menos de honra. Você respeita, mas deixa elas lá. Não é quem vai caminhar aí do seu lado de mão dada.
Combinado? Então, relacionamentos são uma arte, são às vezes um desafio. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, porque realmente é um tema que volta e a gente ama. Fico por aqui, um beijo, compartilha. Faz essa 11, tem um novo episódio para você. Até mais.